Hoje é segunda-feira, dia 27 de março. No dia 27 de março, comemoramos o Dia Nacional do Circo, uma homenagem a Abelardo Pinto, conhecido por sua trajetória como palhaço Piolín. Ele viveu na década de 1920, nasceu em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e o dia 27, data do seu nascimento, 27 de março, se comemora o Dia do Circo. A agência CWB de Notícias apresenta o Jornal Verdade. Fatos de hoje, histórias de amanhã, prestação de serviços, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos e boas notícias. Este jornal nos é oferecido pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Depois do intervalo, tem o comentário forte com o G-Book. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O controle de plantas daninhas é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer atividade agrícola. A planta invasora da lavoura compete pela luz solar, pela água e nutrientes, e dependendo do tamanho da infestação, as perdas podem ser significativas. Existem 3 formas de controlar uma infestação: a mecânica, a química e a cultural. Escolha a que melhor se encaixa na sua produção e evite que plantas daninhas prejudiquem sua lavoura competindo pela luz, pela água e pelos nutrientes. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Hoje eu quero falar de um assunto que todo mundo fala. Então por que eu vou falar? Porque eu acho que eu posso dar um enfoque um pouquinho diferente. Vejam vocês, sem pedágio, cobrado há mais de um ano, contrato encerrado. Então, participação do governo do estado com culpa. Culpa de Jair Messias Bolsonaro, porque o pedágio encerrou-se durante o período de governo dele e do Tarcísio. Culpa do atual governo, culpa de 90 dias, porque só está aí há 90 dias. Tem culpa? Tem, mas só está há 90 dias. Agora, tem um ator que está ausente e cuja ausência me incomoda profundamente. Vocês já notaram que quando vai construir uma estrada, para. Quando vai engordar o litoral, para. Quando vai fazer não sei o quê, para. Por quê? Porque o Ministério Público, em representando os interesses do povo, se manifesta. Então, quando o passarinho da asa vermelha, do bico redondo, do cachimbo seco, está lá em determinada região, não pode construir estrada. Todavia, há mais de um ano estamos sem pedágio, estradas deterioradas, asfalto virando farelo e o povo é que paga. Cadê o Ministério Público? Por que o Ministério Público não está fazendo pressão, não fez pressão no governo do presidente anterior e não faz pressão no governo do presidente atual? Fora disso, tem a bancada federal, tem o esforço da Assembleia e tal. Quero saber do Ministério Público. Por que não fala do assunto pedágio? Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade.
Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. O Brasil continua liderando o ranking de países com os maiores juros do mundo. Aponta levantamento da gestora Infinity, que compila dados das 40 principais economias globais. Os juros reais são a taxa de juros corrente descontada a inflação. Nesse mês, eles marcaram 6,94% no Brasil, após a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, de manter a Selic em 13,75% ao ano. Com isso, o país se mantém no topo do ranking pela quarta vez consecutiva, seguido por México, Chile, respectivamente, e, segundo a Infinity, essa seria a mesma taxa que o Banco Central optasse por um corte de juros em 0,5 pontos percentual. Quer dizer, não é nada. Representantes da área da assistência social de 33 municípios participantes de uma capacitação técnica para a execução da fase 5 do programa Caixa d'Água Boa do governo do estado do Paraná, que atende mais de 2.000 pessoas em 100 municípios. O objetivo é preparar os técnicos municipais para a seleção das famílias, acompanhamento dos projetos, além das informações que precisam ser apresentadas nos sistemas. De acordo com o assessor técnico da Secretaria, Sr. Everton de Oliveira, as capacitações são necessárias para que o sucesso do programa tenha continuidade. O senador nigeriano Ike Akiweramadu, sua esposa e um médico foram condenados e considerados culpados de traficar um homem para o Reino Unido para fornecer um rim, disse um comunicado da Crown Prescription Service. Equiramadu, de 60 anos, sua esposa, Beatrice, de 56 anos, e o médico nigeriano Obina Obeta, de 51 anos, foram condenados em um tribunal britânico por conspirar para explorar um homem de Lagos, na Nigéria. Esta foi uma trama horrível para explorar uma vítima vulnerável, traficando-o para o Reino Unido, com o objetivo de transplantar seu rim, disse Joanna J. Mack, promotora-chefe da coroa britânica. A Caixa Econômica Federal registrou queda de 31,3% em seu lucro líquido no quarto trimestre de 2022, ante o mesmo período do ano anterior, informou o Banco Estatal em comunicado. O lucro líquido contábil da Caixa Econômica Federal no período foi de 2,2 bilhões de reais de outubro ao fim de dezembro, contra 3,2 bilhões
um ano antes. A taxa de inadimplência da Caixa Econômica Federal fechou o trimestre em 2,9%, maior do que o nível de 1,95% visto no final de 2021, movimento que acompanha os pares privados da Caixa Econômica Federal diante da alta dos juros e dos níveis de inflação. O banco encerrou o ano com uma carteira de crédito de R$1 trilhão, crescimento de 16,7% em 12 meses. O secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério de Portos e Aeroportos, Fabrício Pierdomenico, visitou as instalações do Porto de Paranaguá e a sede administrativa da empresa pública. Essa foi a sua primeira visita no novo cargo ao Paraná. Ele participou da inauguração do terminal da Klabin, no Porto de Paranaguá, ao lado do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e do diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, entre outras autoridades e convidados. Para o secretário, a gestão da Portos do Paraná é uma referência no Brasil. Ele lembrou dos prêmios consecutivos do governo federal à empresa pública do Estado e também a autonomia de gestão, o que permite arrendamentos próprios. Paranaguá é um exemplo de que nós temos capacidade de ter portos públicos muito eficientes, afirmou a autoridade portuária. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Uma comitiva do Sistema Fecomércio Sesc-Senac Paraná, liderada pelo presidente da entidade, vice-governador Darcy Piana, visitou o Show Rural Copavel em Cascavel no mês de fevereiro. A 35ª edição da feira, idealizada e organizada pela cooperativa Copavel, recebeu em 5 dias mais de 384 mil visitantes e movimentou 5 bilhões de reais em vendas. E esse evento sinaliza o que vai ser o agronegócio, a cadeia do agronegócio nos próximos anos. Eu quero agradecer a presença aqui da Fecomércio, agradecer a presença do Piana. Durante o evento, Darcy Piana cumpriu intensa agenda e participou de anúncios de liberação de recursos do governo estadual para a região oeste,
ao lado do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, secretários estaduais e demais autoridades. Mais uma vez a gente está aqui em Cascavel, no show rural, acompanhado de diversos presidentes do nosso sistema, do nosso sindicato, para acompanhar essa beleza, esse espetáculo do show rural. Isso representa para a economia do Paraná a base da nossa estrutura econômica. É uma vitrine, é uma universidade a céu aberto. 35 anos de história, começou aqui tímido e hoje congrega mais quase 700 parceiros, empresas, entidades, que aqui demonstram aquilo que conseguiram fazer de inovação. A comitiva do Sistema Fecomércio também visitou a obra do Hotel Sesc Cascavel, um dos maiores empreendimentos já construídos pelo Sesc Paraná. Em 13 de fevereiro, o SENAC deu as boas-vindas aos novos alunos das faculdades SENAC Curitiba Portão, Maringá, Ponta Grossa e da primeira turma da faculdade SENAC Cascavel. As faculdades SENAC deram início às novas turmas dos cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Gastronomia. Calouros e veteranos de gastronomia da faculdade SENAC Curitiba Centro foram recepcionados pelo gerente executivo Marco Antônio de Oliveira Bis e tiveram um bate-papo com o cozinheiro e influencer Rui Morchel, participante do MasterChef 2018. O terceiro ano seguido nós formalizamos turmas, tanto no período da tarde quanto no período da noite, turmas lotadas, e a gente tem atingido aí o nosso objetivo nos vestibulares, e o pessoal tem procurado e a gente tem tido em algumas situações até fila de espera, né? Na faculdade SENAC Curitiba Portão, a 6ª turma de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e alunos dos anos anteriores assistiram a uma palestra com profissionais da área de recrutamento e seleção e de tecnologia da informação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que está otimista sobre o governo encontrar equilíbrio entre sustentabilidade fiscal e desenvolvimento socioeconômico e estimou que as medidas necessárias para isso devem ser aprovadas até o fim deste ano. De Brasília, Haddad participou virtualmente do encerramento do seminário Estratégias de Desenvolvimento Sustentável para o século XXI, realizado no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, no Rio de Janeiro. Estamos criando no Congresso Nacional um ambiente favorável a concluir no primeiro semestre a apresentação daquilo que é necessário para o Brasil reencontrar o caminho do desenvolvimento e aprovar no segundo semestre medidas que darão sustentabilidade ao governo do presidente Lula, disse Haddad, que afirmou que muitas dessas medidas já foram anunciadas. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior autorizou a abertura de concurso público para a contratação de professores e pedagogos para atuar na rede estadual do Paraná. A previsão é que sejam abertas pelo menos 1.200 vagas para o quadro próprio do magistério estadual. O último concurso para professores foi feito há 10 anos no estado. O edital deve ser publicado pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência no início de abril, contendo todas as informações sobre provas, inscrições e contratações. O certame terá duração de 2 anos, mas poderá ser prorrogado por mais 2, com a possibilidade de contratar mais profissionais nesse período. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a manutenção da taxa de juros em 13,75% pelo Banco Central é irresponsabilidade e que vai continuar brigando para reduzi-la, visando fomentar a economia com mais investimento. Em entrevista ao portal de esquerda 247, Lula afirmou que o patamar atual da Selic é um absurdo e agrada apenas o sistema financeiro. Não há nenhuma razão, nenhuma explicação, nenhuma lógica. Só quem concorda com juros altos é o sistema financeiro, que sobrevive e vive disso e ganha muito dinheiro com especulações, disse o presidente. A zona rural brasileira é considerada um celeiro do mundo. O país está entre os 5 maiores exportadores mundiais de produtos agropecuários, principalmente soja, milho, açúcar, suco de laranja e carnes de frango e bovina. Além disso, é responsável por alimentar quase 800 milhões de pessoas no mundo, segundo estudos da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa. Esse alimento, entretanto, nem sempre chega à mesa de quem o produz.
O morador do campo, 6 em cada 10 habitantes, 63,8% de áreas rurais, apresentam algum grau de insegurança alimentar, ou seja, não se alimentam de forma adequada. Os dados são da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Cientistas brasileiros desenvolveram uma técnica para o diagnóstico de câncer a partir da análise de amostras de saliva e de urina. O método transforma as amostras em vapor, de onde são extraídos compostos voláteis, para identificar alterações que servem como impressões digitais na doença. Embora a técnica seja experimental, os resultados obtidos em estudo aderem perspectivas para a utilização futura de uma alternativa de custo reduzido e não invasiva para o diagnóstico de diferentes tipos de tumores. Os resultados foram publicados no periódico científico jornal Off-Breath. Para diagnosticar o câncer, os médicos utilizam diversos exames, como mamografia, tomografia, ressonância magnética, endoscopia, colonoscopia, exames de sangue e biópsia. O ministro dos Transportes, Renan Filho, inaugurou uma série de reuniões de membros das comissões de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional do Senado com o ministro das pastas correlatas. Aos senadores, além de falar sobre as prioridades do Ministério dos Transportes, o ministro voltou a destacar que a análise do novo arcabouço fiscal pelo Congresso Nacional, previsto para as próximas semanas, deve levar em consideração a necessidade de investimentos do governo, especialmente em infraestrutura rodoviária. Segundo Renan Filho, hoje é mais caro transportar uma carga da fazenda até um porto do que transportar do porto para a China ou para a Europa. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, romos, genklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que favorece o réu em casos de empate em julgamentos. A proposta do deputado Rubens Pereira Júnior, do PT, determina a proclamação imediata da decisão mais favorável no caso de empate, mesmo que o julgamento tenha acontecido sem a totalidade dos integrantes do colegiado, em razão de vaga aberta a ser preenchida, impedimento, suspensão ou ausência de membro. O texto também especifica que qualquer autoridade judicial ou tribunal, no âmbito de sua competência, poderá emitir habeas corpus de ofício, ainda que sem o conhecimento da ação
ou recurso contra a prisão. Para saber, além de promover saúde e qualidade de vida para a população, o tratamento de esgoto feito pela Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, melhora também a qualidade da água dos rios do Paraná. Em muitas cidades, o efluente, como é chamado, o esgoto após passar por tratamento, chega aos rios com uma carga orgânica bem abaixo do limite de outorga definido pelo Instituto Água e Terra, o IAT. Isso acontece, por exemplo, na maior estação de tratamento de esgoto do Paraná, até o Belém, que recebe esgoto de 955 mil moradores de Curitiba e também de São José dos Pinhais. A estação tem capacidade de processar 2.520 litros por segundo. Em 2022, o efluente gerado nesta unidade chegou ao Rio Belém com carga orgânica 86% mais baixa do que o limite permitido pelo IAT. A carga orgânica é medida em miligrama por litro, pelo parâmetro demanda bioquímica de oxigênio. Quanto mais baixa o ADBO, melhor a eficiência do processo de tratamento. O IAT define o limite de lançamento de dejetos de acordo com a capacidade de recuperação de cada rio. O tratamento com hormônios masculinos reduz em 100% dos pacientes a progressão da chamada doença dos telômeros, promovendo uma melhora efetiva dos sintomas. É o que nos mostra um estudo clínico conduzido por cientistas do Centro de Terapia Celular, CTC, e os resultados da pesquisa foram divulgados na revista Hematologia. A redução dos telômeros leva algumas células, como as do sangue, a envelhecer rapidamente e a morrer mais cedo. Antes de serem repostas, uma das consequências é a redução da capacidade da medula óssea de produzir os diferentes tipos de células sanguíneas, levando à necessidade de transfusões frequentes ou mesmo de um transplante de medula óssea. O encurtamento acentuado dos telômeros também pode afetar órgãos como pulmão e fígado. Também pode afetar outros órgãos. Um tratamento específico, até o momento, é o indicado, com muito sucesso. A segurança nuclear da usina de Zaporizhia, no sudoeste da Ucrânia, encontra-se em estado precatório, alertou o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi. A última linha elétrica de emergência da usina danificada desde o dia 1º de março permanece desconectada e em reparos, alertou a autoridade em um comunicado. Esta linha garante a segurança nuclear da usina por meio do resfriamento de seus reatores. A usina depende há 3 semanas da eletricidade fornecida por uma única linha externa de 750 kV, e qualquer dano, a linha causará a perda total do fornecimento de energia à usina. A segurança nuclear na usina continua sendo precária, indicou Grossi. Peço mais uma vez a todas as partes que se comprometam em garantir a segurança nuclear e a proteção do planeta. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano, anunciou o repasse de 200 milhões de reais a serem destinados para pavimentar vias em municípios com até 7 mil habitantes. Repasse viabilizado através da devolução de recursos economizados pela Casa de Leis em 2022. Nós vamos continuar contribuindo com 200 milhões com o projeto do governo, um programa importante que tem o objetivo de asfaltar todas as cidades com até 7 mil habitantes, explicou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer.
É calma a noite na capital dos paranaenses. Shalom, irmão.